tudo bem? Vamos iniciar essa aula enfatizando sobre a importância de, antes de realizar qualquer pesquisa, é imprescindível que você compreenda a necessidade de realizar leituras extensas para que o seu trabalho esteja bem construído e, acima de tudo, demonstre o seu domínio sobre o conteúdo. Caso contrário, qualquer pessoa com um pouco mais de confiança pode desconstruir tudo o que você escreveu. E isso já foi dito nesse curso, por muitas vezes, que a finalidade em produzir artigos, resenhas e outros trabalhos científicos é a de promover o debate sobre o tema, com um grupo de pessoas que também se interessa pelo mesmo assunto. É que muitas ocasiões podem aparecer pessoas que não concordem com o que você afirma na análise que você produziu. Entendeu, aluno? Este é um dos motivos que pode te motivar a inserir na sua rotina acadêmica a leitura. Agora que você conhece alguns tipos de pesquisas, repense a importância e o espaço que você dá à leitura no seu percurso acadêmico, pois não adianta você aprender a pesquisar e a entender os conceitos se não ter a leitura como um hábito. Para melhor entender isso, veja o vídeo. And that's that, no need for explaining.
Aluno, ainda que existe um grande progresso tecnológico no setor de comunicações, sobretudo audiovisuais, nos últimos tempos ainda é por meio da leitura que acontece o processo de transmissão, aquisição da cultura. Por isso, existe tamanha relevância em relação ao ato de ler. E você, gosta de ler? Entre os docentes é uma reclamação geral. Os alunos, além de não gostarem, não sabem ler. Tal afirmação pode até parecer absurda, mas tem uma explicação. Os alunos, de maneira geral, confundem leitura com a interpretação de sinais gráficos, ou seja, não estão acostumados a ver a leitura como um processo mais amplo que a conquista e envolve o leitor com um autor. E em muitos não prestam a devida atenção. No final, não conseguem compreender nem analisar o que acabaram de ler. Aprender a ler não é uma tarefa tão simples, pois exige uma postura crítica, sistemática de uma disciplina intelectual por parte do leitor. E esses requisitos básicos só podem ser adquiridos através da prática. O procedimento da leitura exige que sejam vencidas as fases da decodificação, do entendimento para se alcançar a significação e depois a aplicação. Para adentrar no assunto, assimilar as suposições apresentadas e intencionalidade do texto, é essencial que o leitor organize um diálogo com o autor, que se converta, de certo modo, em coautor, com a finalidade de reelaborar o texto, ou seja, reescrever o mundo, como sugere Paulo Freire. Aluno, veja que interessante a observação de Koch. Quanto aos tipos de leitura, vale lembrar que existem, além da leitura verbal, outros tipos de leitura que são utilizados habitualmente em diversas situações. Existe ainda a linguagem universal, que é a linguagem gestual, ou seja, através dos gestos, codificado ou não. E você, consegue pensar que tipo de linguagem são essas? Ora, é a linguagem gestual, codificada, bastante utilizada por surdos mudos, ou ainda a linguagem usada por jogadores de vôlei e outras modalidades. Podemos também transmitir mensagens pela comunicação sonora, usando sons de apitos, assobios, buzinas, entre outros. A interação acontece no trânsito, pois existe um estilo de sinalização por meio dos apitos. Os motoristas de caminhão, por exemplo, também costumam utilizar o som da buzina como um código de comunicação nas estradas. A leitura conserva uma estreita relação com suas distintas variedades. Nem sempre usa a leitura com a finalidade exclusiva de obter conhecimento. É necessário observar que a leitura pode ser natural ou quase um reflexo, como no caso de anúncios, cartazes e outdoors. Algumas vezes você está apenas procurando uma distração, um lazer ou entretenimento e consegue isso por meio da leitura de livros e revistas. Frequentemente, observa-se certa disparidade entre a forma de ler jornais, revistas e livros. Esse tipo de leitura geralmente é a mais rápida e pouco profunda. Já no livro, mesmo que você esteja buscando apenas o lazer, a leitura normalmente é mais atenta. A leitura pode ter como objetivo a informação sobre os fenômenos ou as notícias, ou com ou sem o propósito da obtenção de conhecimentos. A leitura pode ter como objetivo a informação sobre os fenômenos ou notícias, ou com ou sem o propósito da obtenção de conhecimentos. Faz-se nessa circunstância a diferenciação entre leitura informativa, mais relacionada à cultura geral, e a formativa, ligada à aquisição ou ampliação de conhecimentos. E também a leitura com outro objetivo, não menos importante, com um prazer, que é o entretenimento. A leitura pode ser oral ou silenciosa, técnica e de informação, de pesquisa, de limpeza mental e prazer. Antigamente, nos cursos primários, que equivalem à primeira fase do primeiro grau atualmente, a leitura oral era sempre precedida da leitura silenciosa. Levando-se em consideração que esta última é a fase mais usada no mundo moderno, justifica-se que deve ser instruída e treinada desde os primeiros anos escolares. Entretanto, não se pode rejeitar a leitura oral, que além de ser útil, é um talento que, como tal, não rejeita o exercício, a prática. De acordo com Servo e Ibervian,
Existem algumas fases da leitura informativa ou de estudo, que são a leitura de reconhecimento ou a pré-leitura, cuja finalidade dessa leitura é dar uma visão global do assunto, ao mesmo tempo que permite ao leitor verificar a existência ou não de informações úteis para o seu objetivo específico. Na leitura seletiva, o seu objetivo é a seleção das informações que interessam à elaboração do trabalho em perspectiva. Na leitura crítica ou reflexiva, exige estudo, compreensão dos significados. A reflexão realiza-se através da análise, da comparação, da diferenciação e julgamento das ideias contidas no texto. Por fim, a leitura interpretativa é a mais complexa e compreende 3 fases. A primeira delas é procurar saber que realmente o autor afirma, quais os dados e informações que oferece. Já a segunda é correlacionar as informações que o autor com os problemas para os quais se está procurando uma solução. E a terceira e última etapa é o julgamento do material coletado em função do critério da verdade. Feita a análise e o julgamento, procede-se à síntese, isso é, a integração racional dos dados descobertos. Entenda isso assistindo o vídeo. Pensando a respeito, eu acho que ler devia ser proibido. Nada contra quem lê, mas de certas coisas não se duvida e ler não é nada bom. A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade. A leitura tira o homem de sua vida pacata e o transporta a lugares nada convencionais. Para uma criança o perigo é ainda maior, porque ela pode crescer inconformada com os problemas do mundo e querer até mudá-lo. Dá para imaginar? E tem outra coisa, ler pode estimular a criatividade e você não quer uma criancinha bancando o gêniozinho por aí, quer? Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente e ia ser uma confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece. Nada de vagar pelos caminhos da imaginação simplesmente porque leu um bom livro. Há quem diga que ler engrandece, mas eu não conheço um caso sequer. Quer um conselho? Silêncio. Ler só serve aos sonhadores e sua vida não é uma brincadeira. Cuidado, ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas. Aluno, não esqueça das práticas estudadas hoje. Aprimore a sua capacidade de leitura. Bons estudos e até a próxima!